Voltei, turma. Bom, continuando aqui. Então, ele tem um governo que é autoritário, né? Nesse governo autoritário dele, que tem essa base nazifascista, é ele quem manda em tudo, tá? Então, olha só. Ele vai e cria uma nova Constituição ao seu molde, ao seu interesse, as coisas que ele quer fazer. E nessa nova Constituição, é ele quem vai mandar, tá? Então, ele começa a ter uma pegada mais rígida. No início do seu governo, em 1930, e no início do seu mandato, em 1930, ele tem um mandato mais brando, mais amigo da população, ele começa a criar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, começa a criar as leis trabalhistas, ele começa a ter um governo mais brando, mais tranquilo. E aí ele vai começando a ganhar mais confiança da população, a ter a população mais ao seu lado. Isso vai dando para ele uma confiança dele conseguir ir mostrando as coisas que ele realmente fazia. Porque essa coisa de perseguição aos comunistas e perseguição àqueles que pensavam e iam contra ao seu governo já acontecia desde 1930. Só que nesse momento agora ele consegue deixar tudo mais de uma maneira mais transparente, tá? Mas não tudo. E olha só, essa nova Constituição do Vargas, ela vai ser uma Constituição autoritária, tá? E vai ser uma Constituição que ela tira a autonomia dos estados, ou seja, você que mora aí no estado de Goiás, o seu governador, ele tem autonomia para decidir e deliberar as coisas dentro do estado de Goiás. Então, por exemplo, se o presidente da República hoje decreta um lockdown no país inteiro, e o seu governador fala assim, não, aqui em Goiás não terá lockdown. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ele tem autonomia sobre o estado que ele foi eleito para ser governador, tá? Então, Vargas, nesse novo período aqui de 37, no seu novo estado, que é um novo estado, é um novo momento, ele declara que ele não quer mais governador nenhum. Ele vai querer uma galera chamada de interventores. E esses interventores, turma, são pessoas de confiança dele, são pessoas que ele consegue facilmente manipular, facilmente mudar a opinião. Então, são pessoas que vão governar o Brasil para ele, cuidar do Brasil para ele, do modo que ele quer. Então, olha só, imagina o seguinte, que você virou representante da sua turma, tá? E aí, você tem 3 outras pessoas que ajudam você a cuidar da turma, a cuidar dos interesses da turma, tá? E aí, essas 3 pessoas que cuidam dos interesses da turma não são suas amigas, são pessoas que cuidam porque elas têm que cuidar e têm um dever de cuidar. Então, elas fazem o que são necessário. E você pensa assim, se elas fossem minhas amigas, seria tudo mais fácil. E aí você vai dar um golpe, tira essas 3 pessoas e coloca os seus 3 melhores amigos. Não vai ser mais fácil para você governar? Você vai conseguir governar do modo como você quer. Por quê? Porque são seus amigos e eles vão conseguir ter uma opinião parecida com a sua. Você facilmente vai conseguir fazer o que você quer, só basta você pedir para eles, né? Então tem essa questão. Então, quando o Vargas tira os governadores dos estados, tira a autonomia dos estados e ele nomeia interventores, são amigos dele, que são pessoas que vão governar o Brasil do modo que ele quer. Então, por exemplo, o governador de Goiás não vai mais governar do jeito que ele quer. O governador de Minas não vai governar mais do jeito que ele quer. Todos os interventores vão governar do jeito que Vargas deseja, beleza? Continuando aqui. Hoje vocês sabem que o mandato presidencial, o mandato de governador também, ele dura 4 anos, né? Nesse estado novo aqui, o Vargas pensou o seguinte, eu que faço a Constituição, eu que faço as regras. Então, ele deixa o mandato de 4 anos e agora o mandato passa a ser de 6 anos. Então, agora, o presidente da República pode ficar por 6 anos no mandato, tá? Não mais por 4. Isso, quem foi que criou? Getúlio Vargas, no Estado Novo. Continuando aqui, galera, ele legaliza a pena de morte também no Estado Novo. Então, agora a pena de morte vai ser legalizada. Então, se alguém que for contra o governo do Getúlio Vargas se declarar contra o governo dele e ele instituir uma pena de morte, vai ser legalizada? Vai ser legal? Vai, tá? Continuando aqui, galera, ele autoriza a demissão de funcionários públicos que vão contra o governo dele. Então, olha só, imagina só que você hoje é um servidor público, tá? E você tá lá no seu departamento,
enfim, lá no seu trabalho. E aí, o atual presidente da República hoje é o Bolsonaro, né? E aí imagina só que você tá lá conversando com um amigo seu, lá no trabalho e tudo mais, e aí no seu trabalho você vai e comenta algo negativo do governo do Bolsonaro. Se fosse na época do Vargas, você como funcionário público, ele teria a premissa de te demitir. Por quê? Todo funcionário público que fosse contra o governo do Vargas seria demitido. Isso está na Constituição dele. Se está na Constituição, gente, é uma coisa importante, é uma coisa que tem fé pública, tá? E continuando aqui, galera. Quando o Vargas inicia o poder em 1930, ele começa a criar os sindicatos, ele que cria os sindicatos, ele começa a criar os direitos trabalhistas, o Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho. E aí, em 1937, quando o governo dele já tá chegando no final, que ele já tá ganhando muita confiança da população, ele vai, gente, e tira o direito de greve. Então, pensa comigo. Um cara que instituiu os direitos trabalhistas, o Ministério do Trabalho, ou seja, ele deu voz e vez para a população de trabalhadores. Agora, ele vai e tira o direito de greve. Você não vai ter mais direito de greve. Eu te dei esse direito lá no início, agora eu estou retirando de você. Por quê? Porque ele não queria revoltas, ele não queria rebeliões contra o governo dele. Claro, gente, ele planejava ficar ainda mais tempo. Então, todo tipo de revolta que ele pudesse abolir, todo tipo de revolta que ele pudesse deixar fora do mandato dele, do governo dele, ele iria deixar. Por quê? Porque sem as revoltas, sem o pessoal que é contra o governo dele, ele consegue ficar por mais tempo. Olha só, as pessoas que falam mal do governo dele, os servidores públicos, poderão ser demitidos. Ele legaliza a pena de morte. Ele tira o direito de greve. Ele começa a perseguir e a ver tudo o que a imprensa posta. Se a imprensa posta algo contra ele, já era, já é censurada. Se tem algum partido comunista, algum grupo comunista, já era, ele vai perseguir. Então, todos aqueles que são contra o mandato dele, todos aqueles que são contra o governo dele, ele vai fazer o quê, galera? Ele vai perseguir, ele vai poder matar, ele tem agora essa prerrogativa, entendeu? Então, olha só que curioso, nós já estamos em 1937 e ele quer permanecer ainda mais no governo. Ele quer deixar desse modo todos aqueles que estão contra o governo dele de fora. Ele quer deixar apenas de dentro aquelas pessoas que são a favor do governo dele, tá? E olha só, para finalizar aqui, ele então cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, gente, ele tinha basicamente duas funções. Primeira função, promover o governo do Vargas. Falar coisas boas, falar as coisas que ele fez, falar que ele visitou a população, falar só coisa boa, só as coisas que ele fez, tá? Como ele gostava da população, como a população gostava dele. E o outro ponto do DIP era de perseguição à imprensa. Então, se tivesse algum jornal que falasse mal do Vargas, era perseguido. Se tivesse alguma rádio que tinha algum debate contra o governo dele, era perseguido. Então, toda a imprensa, rádio, novela, jornal, revista, tudo que fosse da imprensa, que fosse contra o governo dele, seria caçado, tá? Então, você tem um departamento que é para promover a imagem do Vargas e também para sacrificar e para perseguir aqueles que vão contra o governo dele. Então, é um governo de autopromoção. E essa autopromoção foi boa para o governo dele? Excelente. Foi espetacular para o governo dele. Deu muito certo. Deu tão certo que até hoje, você perguntar para sua avó, enfim, para alguém que viveu na época do Vargas na sua casa, ela vai falar provavelmente que ele era uma pessoa muito boa, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso, que é um momento que ele está se promovendo e isso foi excelente para o governo dele. Por quê? Porque ele ficou marcado na história. A população inteira do país naquela época conhecia ele e em sua maioria com bons olhos, tá? Bom, turma, esse foi o conteúdo de hoje. Na aula que vem, eu vou passar para vocês esse conteúdo aqui da página 16, que é o conteúdo da cultura e sociedade nas décadas de 30 e 40. Eu vou dedicar uma aula só para isso,
porque é uma parte muito interessante da história desse período do Vargas. É um momento que cai bastante em provas, vem caindo bastante, porque a cultura, esses movimentos sociais, eles vêm sendo trabalhados nas provas, tá? Então, eu vou trabalhar especificamente esse conteúdo de cultura e sociedade nas décadas de 30 e 40 em uma aula específica, tá? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Até mais. Tchau!